Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como foi de final de semana? Brincaram, descansaram, curtiram bastante a família? Isso é muito importante. Que Deus abençoe a nossa semana, que a nossa semana seja maravilhosa, isso mesmo. Nossa aula de hoje é de ciências, isso mesmo. Mas antes de iniciar a nossa aula, preciso perguntar: vocês gostaram da minha imagem? Ai, linda, lindos, ó. Ai, lindos. Mas por que será que a professora Juliana colocou essa imagem na nossa aula de hoje? Porque hoje vamos falar sobre mamíferos, isso mesmo. Estão preparados? Então, bora lá para a nossa aula. Então, os mamíferos, módulo 12, páginas 288 a 296. Isso mesmo, esse, né, é o nosso último módulo de ciências do nosso caderno ângulo 3. Como passou rápido esse bimestre, não foi? Então vamos lá, bora lá para nossa aula. A turma do Luan, né, está no zoológico para aprender sobre a vida e os hábitos dos animais, de alguns animais. Entre eles, os ameaçados de extinção. A turma iniciou a visita pela seção dos mamíferos brasileiros, aonde observaram, entre outros animais, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o tatu-peba, né? A anta, o lobo-guará, a lontra e o peixe-boi. A professora Mônica orientou a turma a observar o comportamento dos animais e a ler as placas de identificação localizada na frente de cada recinto. Então, nessa placa, né, ali tem, né, o nome científico desse animal, também tem a alimentação, a reprodução, né, e o habitat dele, tá bom? É muito bom quando nascem filhotes. É uma chance da espécie não entrar em extinção. Olha como a cauda do tamanduá é peluda. Olham isso, o tamanduá come até 30.000 formigas e cupins por dia. Então, ele é um animal carnívoro. Vejam, ele tem um filhotinho nas costas dele. Ai, que fofinho! Então ela é a mãe dele. Ai, espero que a gente consiga ver o filhote mamando na mãe, né? Então é uma das curiosidades, né? Que ao visitar um zoológico todos têm, né? De ver o animal mamando, né? Saber um pouco mais sobre esses animais. Trocar ideias. Quais são os outros mamíferos que você conhece? A professora, tá bom? Eu conheço o cachorro, o gato, o elefante, a girafa, entre outros animais, né? Então, uma das características, né, que os animais mamíferos têm, né, é que eles mamam, tá bom? Vamos lá. Você sabe como nascem os mamíferos? Não? Então, vocês irão aprender hoje. Isso mesmo. Estão preparados? Ah, então tá bom. Essa também é uma das curiosidades, né, que vocês, a turma do Luan, tem, né? Saber um pouco mais sobre como nascem os mamíferos. Então, vamos lá. Atividade 1, página 289. Imagine que você está no zoológico. Imaginou? Observando esses mamíferos brasileiros. Leia as placas de identificação para conhecer um pouco sobre eles. Então, a onça pintada, né? O habitat dela é no cerrado, na caatinga, em Pantanal e floresta tropical. Alimento: porco do mato, aves, peixes, antas e etc. Comprimento: 2 metros. O tatu-peba, o habitat, né? Lugares áridos, né? Então, lugares áridos são lugares secos, tá? Alimento: insetos, raízes e frutos. Comprimento: 70 centímetros. Peixe-boi. O habitat dele é nos rios da bacia amazônica. O alimento: algas, aguapés e outras plantas aquáticas. Comprimento: 2 metros e 80 centímetros. A lontra. O habitat é nos rios e lagos. Alimento: peixes. Comprimento: 1 metro e 20 centímetros. A anta. O habitat, né, é florestas úmidas e locais próximos a rios. Alimento: plantas aquáticas e frutos. Comprimento: 2 metros.
Lobo-guará, o habitat campos, alimento insetos, ratos, aves, raízes e frutos. Comprimento 1,90 m. Então, vamos lá para a nossa atividade, né? Então, os animais têm diferentes habitats, né? Volte as imagens e grife o texto. Então, agora, peguei minha régua, tá bom? Deixa aí do seu ladinho que você vai precisar para grifar, tá bom? Com roxo, então a cor roxa, tá? Os animais que têm as florestas como habitat, né? Então, vamos lá. Quais são esses animais? A onça-pintada, né? O cerrado, a caatinga, pantanal e floresta tropical. E a anta também, né? Florestas úmidas e locais próximos a rios. Já grifaram? Certinho? Então, tá bom. Próximo, com marrom. Os animais que têm hábitos aquáticos, né? Mares, rios e lagos, por exemplo, como habitat, né? Então, peguei o marrom, tá bom? Peguei o marrom e vamos lá. Então, vamos grifar o peixe-boi, tá bom? Que eles têm o rio da bacia amazônica, tá bom? E a lontra, né? Habitat, rios e lagos, tá bom? Grifou? Isso mesmo, vamos para B. Os mamíferos têm diferentes hábitos alimentares, né? Volte as imagens e contorne. Não tem como estar contornando, né? Porque uma imagem está do lado da outra, né? Então, vamos fazer assim. Conforme o exercício vai pedindo, a gente vai grifar, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Pegue o lápis verde, qualquer verde, tá bom? Então, vamos grifar, né? Os mamíferos herbívoros. Quais são? Isso mesmo, peixe, né? Algas, aguapés e outras plantas aquáticas, né? E a anta também, ó. Plantas aquáticas e frutos. Agora, o vermelho, tá bom? Mamíferos carnívoros, né? Então, a onça, porco do mato, aves, peixes e antas, isso mesmo, tá bom? E a lontra também, ó, peixes, seu alimento, tá bom? Agora, de azul, tá? Vamos lá. Mamíferos onívoros, né? Então, o tatu-peba, isso mesmo, insetos, raízes e frutos, e o lobo-guará, né? Insetos, ratos, aves, raízes e frutos, tá bom? Grifaram direitinho. Não esqueça depois de estar passando essa página para a professora no Telegram, combinado? Então, tá bom. Então, vamos lá. Página 290. Os mamíferos e suas características. Então, agora vamos aprender, né, um pouco mais sobre os mamíferos e suas características, isso mesmo. Os animais chamados de mamíferos foram agrupados pelos cientistas de acordo com critérios de semelhança. Uma característica, né, exclusiva dos mamíferos é que as fêmeas produzem leite para amamentar os filhotes. Então, essa característica, né, de amamentação, né, amamentar os filhotes, é exclusiva dos mamíferos, tá bom? Existem mais de 5.000 espécies de mamíferos distribuídas em todas as regiões do mundo. Eles possuem diferentes tamanhos, formatos, cores e hábitos alimentares, isso mesmo. Então, vamos lá para mais uma característica, né? A pelagem dos mamíferos. Então, vamos lá. Ao observarmos, né, as imagens a seguir, podemos notar que os animais retratados têm um corpo revestido por pelos, né? Então, o gorila, né, o urso pardo, o bicho preguiça, né? Você sabia que também somos mamíferos? Todos nós somos mamíferos, por quê, né? Amamentamos, né, mamamos, né? Temos nosso corpo revestido por pelos, né, que nos protegem, isso mesmo, né? Então, também somos mamíferos, isso mesmo. Então, vamos lá. Mas não são só eles. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto de pelos. O conjunto de pelos é chamado, né, de pelagem e fornece proteção contra cortes, queimaduras solares, e quando em grande quantidade, né, de pelos, né, mantém o animal aquecido.
A cor da pelagem também pode ajudar o animal a camuflar-se no ambiente, como você pode observar nas imagens a seguir. Então, estamos vendo, né? O leão, né? Confunde-se com a vegetação, isso mesmo, né? E o filhote da foca, né? Focas do Ártico, né? Camuflam-se na neve. A gente só observa porque ela tá olhando, né? Com esse olhão preto, né? E o narizinho também é preto, isso mesmo, né? Lindas essas imagens, não? Então, vamos lá. Atividade 2. Antes de iniciarmos, né, essa atividade, deixa eu explicar para vocês. Vocês observem, não tem espaço para responder aqui, nessa atividade 2. Então, os exercícios da atividade 2 devem ser respondidos no seu caderno de classe de ciências. Então, peguei meu caderno de ciências, passei um traço do último exercício que foi feito, vou fazer o cabeçalho com a data de hoje, pulei 2 linhas. Atividade 2, página 291, tá bom? Exercício 1, letra A, tá bom? Então, vamos lá. Leia esse parágrafo sobre as raposas do Ártico e observe com atenção as imagens a seguir de 2 delas. Em seguida, responda as questões do seu caderno, tá? Seu caderno de ciências, tá? Vamos lá. A raposa do Ártico, também chamada de raposa polar, vive nas regiões geladas do Ártico, onde a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius negativos. No final do outono, esse mamífero começa a se preparar para o inverno, né? Então, a gente pode observar aqui nessa imagem, né, que ele muda de cor, né? Então, no verão, a cor da sua pelagem, né, é um marrom, né? E depois, no inverno, ele muda para a cor branca, né? Ele fica na cor do gelo, né? E por que será que ele muda essa pelagem, gente? Ele muda essa pelagem para se camuflar, para se proteger. Isso mesmo, tá bom? Então vamos lá. Ah, é possível saber que esse animal é um animal mamífero apenas pela observação das imagens? E por quê? Sim, conseguimos, né, saber se esse animal é um mamífero, sim, né? Por quê? Por causa que ele é coberto por pelos, tá bom? Então, vamos lá. B, pulei uma linha, isso me respondeu, né? A, pulou a linha. B. Ah, outra coisa importante, não esqueça do R de resposta, tá bom? B. Que diferenças ocorrem na pelagem deste animal no verão e no inverno? O que ocorre? O que muda, gente? Isso mesmo, muda a cor, né? A cor deste animal, isso mesmo. C. Qual é a importância dessa transformação para o animal? Para que, gente, que ele se transforma assim? Isso mesmo, para se proteger, né, dos predadores. Isso mesmo, certinho. Respondeu a C? Isso mesmo. Pulou 2 linhas. Exercício 2, letra A, tá bom? Vamos lá. Então, observe as imagens e responda no seu caderno. Então, aqui estamos vendo, né, o lobo europeu e a corça. Então, o lobo europeu, ele tem hábitos diurnos e se alimenta de animais menores do que ele. A corça, né, tem hábitos diurnos também e se alimenta de folhas, brotos e cascas de árvores, né? Então, hábitos diurnos, né, gente, são aqueles animais, aprendemos, né, são aqueles animais que são ativos, né? Logo cedo, né? De dia, ele fica ativo, tá bom? Então, vamos lá. Repare, né, gente? Vamos lá, vamos reparar nessas 2 imagens, né? Esses 2 animais, né, tem a sua pelagem, né? A cor dela é igual à vegetação, isso mesmo, né? Se a corça tivesse abaixadinha, né? Não, ela estava ali camuflada, a gente não ia reparar que ela estava ali, não é? A mesma coisa o lobo europeu, né? Ele está aqui se camuflando, né? Entre a vegetação, isso mesmo. Então, vamos lá. A. Explique de que maneira a pelagem de cada um desses animais serve como estratégia de sobrevivência. Por quê, gente? Para se camuflar, conforme eu acabei de falar, né? Para se camuflar, né? Se proteger, né? Contra os predadores, né? E também, né,
é uma maneira, ele ali se camuflando, ele também consegue capturar, né, suas presas. Isso mesmo. B. Lembre-se do que aprendeu e responda. De acordo com o hábito alimentar, como são classificados esses animais? Então, vamos lá. Então, aqui vocês vão fazer assim, vocês vão me falar, né? Se o alimento do lobo europeu, né? Ele se alimenta de animais menores do que ele. Então, vocês vão responder para a professora, tá? Ele é um animal, né? Herbívoro, ele é um animal carnívoro ou ele é um animal onívoro? Escreva aí no seu caderno, isso mesmo. A corça, né? Ela se alimenta de folhas, brotos e cascas de árvores. Então, ele é um animal o quê? Carnívoro, onívoro ou herbívoro? Agora é com vocês, pode responder, tá bom? Página 292. Ah, esse tá fácil para vocês responderem, tá bom? A manutenção da temperatura do corpo é outra característica também importante, tá bom? Então, vamos lá. Outra característica comum aos mamíferos é que eles são capazes de manter constante a temperatura do seu corpo, sem sofrer muita influência da temperatura ambiental, seja no frio ou no calor. Por isso, eles são chamados de animais de sangue quente. Veja alguns exemplos de como os mamíferos mantêm constante a temperatura do seu corpo, né? Então, ao fazer muito exercício, você transpira para refrescar a pele e não deixar a temperatura do seu corpo aumentar muito. Ou seja, por isso, né, que começamos a suar, né, para manter a temperatura do nosso corpo, não deixar essa temperatura aumentar muito, tá? Então, ó, quando o nosso organismo aquece muito, né, começamos a suar, resfriando o corpo que precisa manter a temperatura, tá bom? Outra característica importante, quando o frio é intenso, né, seus pelos ficam arrepiados, já sentiu, né? Diminuindo, né, a perda do calor, ou seja, no frio, os espaços formados, né, entre a pele, né, e os pelos arrepiados, segura o calor produzido pelo corpo por mais tempo, ou seja, ele está protegendo o nosso corpo, né? Depois, ó, em dias quentes ou depois de fazer exercícios intensos, né, os cães ficam com a língua de fora e respiram mais rápidos, ou seja, eles ficam ofegantes, né? Aí muitas vezes a gente acaba ficando preocupados, né? Mas calma, ó. Essa é uma das maneiras como esses mamíferos têm de diminuir e controlar a temperatura do corpo, tá bom? Então, não precisa se preocupar. Vamos lá, página 293. Agora chegou a parte que vocês estavam curiosos, a gestação, isso mesmo. A maioria dos mamíferos também apresenta outra característica em comum. Os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, até o momento do nascimento. Por isso, esses animais são chamados de vivíparos, né? Então, vamos lá. Animais vivíparos, né? São os animais que os filhotes, né, se desenvolvem dentro do corpo da mãe, tá bom? Ovíparos, desculpa, tá? Ovíparos são os filhotes que se desenvolvem, né, dentro, né, de um ovo, tá bom? Os animais ovovivíparos, né, são os filhotes que se desenvolvem, né, dentro do ovo, dentro do corpo da mãe. Isso mesmo. Então, a professora vai falar de novo para vocês. Vamos lá, tá? Para vocês não esquecerem mais, tá bom? Animais vivíparos, tá? Os filhotes se desenvolvem dentro, né, do corpo da mãe, tá bom? Os animais ovíparos, né? O filhote se desenvolve dentro de um ovo, tá bom? Os animais, né, ovovivíparos, né? O filhote se desenvolve dentro do ovo, tá bom? Dentro do corpo da mãe, tá bom? Não esqueça, combinado? Então, vamos lá. Então, aqui, né, vemos o veado fêmea, né? E a gorila fêmea, né? Também, né, estão ali em período da gestação. O que seria um período, né, de gestação? Então, vamos lá.
o tempo em que o filhote se desenvolve e cresce dentro do corpo da mãe é chamado de período de gestação, tá bom? E, dependendo da espécie, da raça, a fêmea pode ter um ou vários filhotes em uma mesma gestação, tá bom? Então, depende muito da espécie desse animal, tá bom? Pode ser que tenha um, tenha vários, tenha dois, aí depende da espécie, tá? Há mamíferos, né, que tem no corpo uma bolsa onde carregam seus filhotes depois de nascidos. Nessa bolsa, né, chamada de marsúpio, né, o filhote fica protegido desde o nascimento até estarem suficientemente grandes e independentes para viver fora dela, né? Olha que coisa linda. Canguru, koala, gambá, diabo da Tasmânia e cuíca são exemplos de animais desse grupo, chamados de marsupiais, tá bom? Ou seja, são animais que têm essa bolsinha na frente, essa coisa linda, né? Olha só, olha como é a natureza, né? Então, vamos lá, página 294. Outra característica muito importante, a produção de leite. Depois do nascimento do filhote, a fêmea produz leite, que a amamentará até que ele possa ingerir alimentos sólidos. E como cada animal consegue isso com a idade diferente, o período da amamentação varia de acordo com a espécie, tá bom? Durante o período da amamentação, os animais iniciam o processo de aprendizado, de se alimentar sozinho, seja identificado plantas que alimentam sua espécie, seja aprendendo a capturar presas que fazem parte do seu cardápio. Então, depende ali da espécie do animal, tá bom? Enquanto ainda está mamando, o filhote acompanha a mãe e inicia o seu aprendizado, né? Para conseguir sozinho o alimento de que precisará, né? Para se alimentar. Todos os filhotes de mamíferos precisam do leite materno para crescer saudáveis, isso mesmo. Então, nós também, né? Quando o bebê nasce, né? Então, o bebê mama, né? Depois, quando ele começa, quando ele tem depende, né? 4, né, para 6 meses já começa com a papinha, né? Bem devagar, aí logo depois já começa a mudar o alimento, aí depois começa ele mesmo comer sozinho e, né, vai por etapas. Isso mesmo, é como os animais também, né? Então a gente pode observar aqui, ó, que no período da amamentação, os animais iniciam o processo, né, do aprendizado, né, a se alimentar sozinho, né? Ou seja, depende da espécie. Tem aqueles que comem as plantas, né? Tem aqueles que precisam capturar. Então, eles vão entrando nesse processo, né, de aprendizados, tá bom? Então, vamos lá. Atividade 3. Analise essas 3 características de alguns animais e responda as questões. Então, vamos lá. Então, aqui, né, mamíferos, período médio de gestação, número médio de filhotes e período médio de amamentação, né? Então, vamos lá. A baleia, né? Gente, ó, vamos lá. A baleia, ela é um mamífero, tá bom? Ela tem pelo, tá? É porque como, né, ela fica molhada, então a gente não percebe, mas ela tem pelo, carrega o seu filhote dentro do corpo dela, tá bom? Certo? Então, ela é um mamífero. O tubarão não é um mamífero, preste atenção. O tubarão é um peixe, ele tem escamas, tá bom? Certo? Então, há essa diferença aí, prestem atenção. Então, vamos lá. Então, mamífero, baleia. Período de gestação, 547 dias. Isso, pouquinho, né? Número médio de filhotes, 1, né? Período médio de amamentação, de 6 a 10 meses. Isso mesmo. O elefante, um pouquinho também. Período de gestação, 624 dias. Pouco. Número de filhotes, 1, né? Também, né? Período de amamentação, de 3 a 4 anos. Ai, olha só que lindo.
O cachorro, período de gestação 63 dias, né? Número de filhotes, aí varia de 4 a 8, tá bom? E período de amamentação, 4 semanas. Camundongo, período de gestação, 21 dias, né? Número de filhotes, de 10 a 24 filhotes, isso mesmo. Período de amamentação, 21 dias, tá bom? Então, vamos lá. Agora é com vocês irão responder para a professora. Qual fêmea permanece mais tempo produzindo leite para amamentar o seu filhote? Quem que é, gente? É com vocês agora. Observe aí, tá? Esse quadro, tá? Para responder. B. Qual espécie permanece menos tempo dentro do corpo da mãe? Quem que é? Tá fácil, né? E C. Qual espécie dá luz a mais filhotes? Quem que é? Esse mesmo. Acertou. Responda aí no seu caderno ângulo, tá bom? Então, vamos lá. Hora de jogar. Chegou aquele momento esperado por todos, não é? Professora, já. Então, vamos lá. Hora de jogar. Siga as orientações do seu professor para participar de um jogo sobre mamíferos. Para isso, use as fichas do anexo 2, tá? Então, esses são esses anexos aqui, ó. Ficha 1, ficha 2, ficha 3 e ficha 4, tá bom? Já irei explicar. Então, vamos lá. Vocês sabiam? Então, vamos lá. Alguns mamíferos têm características diferentes da maioria. Veja alguns exemplos. A baleia e o golfinho são mamíferos aquáticos, né? Olha eles aqui, olha que lindo. Agora vem outro, né, que eu acho que vocês não sabiam, mas vamos lá. O morcego é o único mamífero que voa. Mas, professora, o morcego não é uma ave? Não, ele é um mamífero, tá? Por quê, gente? Ele, né, ele é carregado dentro, ele é um animal vivíparo, né? Ele se desenvolve dentro da barriga da mãe, ele mama, né? Ele tem pelos, né? E ele como tá aqui, ó, ele é o único mamífero que voa, tá bom? Então, as suas características, né, classificam ele como um mamífero, tá bom? Desculpa. O ornitorrinco, né? Põe ovos onde nascem os filhotes. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, né? Então, vamos lá. A professora agora vai explicar o jogo para vocês. Então, tá. Preste bastante atenção, tá bom? Vocês vão pesquisar, tá? 4 tipos de animais. Só que esses animais, eles têm que ser mamíferos, tá bom? Então, pesquise aí e anote, tá? Aí, o que você... Mas uma dica, tá? Vocês vão pesquisar as características desses mamíferos, tá? Conforme tá nas fichas, tá bom? Vamos lá. Se ele possui muitos pelos... Não, animal. Você vai colocar o nome do seu animal e você vai começar a pesquisar. Se ele possui pelos, se ele vive em ambiente quente ou frio, e vai anotando, tá bom? Não mostre para ninguém, tá? Segredo. Combinado? Então tá. Depois que você terminou sua pesquisa, tá bom? Você vai chamar quem estiver aí na sua casa com você, tá? Papai, a mamãe, vovó, tá? Quem estiver aí com você, tá? Mas não conte o segredo, tá bom? O que você vai fazer? Depois você vai usar essas fichas, então, recorte bonitinho, tá bom? As fichas, tá? Você vai convidar essa pessoa para jogar com você. Aí ela vai perguntar para você, mas que jogo? O jogo do adivinha, certo? Tá bom? Então vamos lá. Aí você fala para a pessoa que você pesquisou um animal, tá? Entrega para ela a ficha, certo? Ok? Até aqui tudo bem? Então tá bom. Entregou? Agora, o que ela vai fazer? Ela vai começar a falar, aí tá lá, né? Quem sou eu, né? Então ela vai começar a ler para vocês as características. A única coisa que você vai poder responder sim ou não para ela, tá? E ela vai anotando nessa ficha, né? Então ela vai perguntar assim para você: possui muitos pelos? Aí você vai falar sim ou não. Vive em ambientes frios? Aí você vai falar sim ou não, tá? Tem dentes? Sim ou não? E assim ela vai ler para você todas as características que está descrita nessa ficha, tá bom? Certo?
Ela terminou de ler todas as características que você responder para ela? Terminou? Então, agora ela vai ter que adivinhar qual que é esse animal. Aí que tá. Se ela acertou, agora é a vez dela jogar com você, tá bom? Então, ela vai pesquisar um animal, tá bom? E vai entregar para você a ficha 2, tá? E ali você vai começar a perguntar para ela, né? E você vai ter que acertar o animal que ela pesquisou. Mas, se na ficha 1, né, ela errar o animal, né, que você pesquisou, aí o que você vai fazer? Você vai entregar a ficha 2 para ela e você vai pegar o segundo animal que você pesquisou, tá? O animal mamífero que você pesquisou, e ela vai ter que adivinhar, tá bom? Certo? Ó, depois, tá? Eu vou estar colocando essas orientações desse jogo do Adivinha no Telegram para vocês, tá bom? Combinada? Ah, então tá bom, vocês vão adorar. Depois eu quero saber o resultado, tá bom? Quem acertou mais, tá? Então vamos lá. Lição de casa, página 296. Exercício 1. Escolha um mamífero e pesquise informações sobre ele em livros, revistas, jornais ou sites. Registre as informações que encontrar na ficha 1 do anexo 2. As demais fichas serão usadas em um jogo em sala de aula. Vamos lá. Desconsidere, tá, esse exercício 1, tá? Vocês não irão fazer, vocês irão jogar junto com a família esse jogo, tá? Pode utilizar todas as fichas, tá? É claro, se estivéssemos, né, na sala de aula, aí sim, tá bom? Mas não estamos, infelizmente. Então, vocês aproveitem e joguem em família esse jogo do adivinho, tá bom? Eu tenho certeza que esse jogo do adivinha vocês vão amar, tá bom? Certo? Então, vamos lá. 2. Complete o esquema sobre mamíferos, utilizando as palavras e expressões do quadro. Então, gestação, temperatura, pelos, camuflagem, proteção, leite, amamentar, amamentação, estratégia de sobrevivência e dentro do corpo da mãe. Então, vocês estão vendo esse esquema, né, montado, e vocês vão completar, né? Mamíferos possuem características comuns, as fêmeas produzem, como? E vocês vão preencher, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham gostado dos nossos convidados de hoje, isso mesmo, tá bom? Qualquer dúvida, tá? Podem me chamar no Telegram, tá bom? E daqui a pouco estaremos, né, juntos na nossa aula online, tá bom? Não esqueça, tá? Então, um beijo no coração de vocês e até mais. E a professora está morrendo de saudade de todos, tá bom? Tchau, até mais.